Então, quando a gente começa a estudar improvisação, tocando escalas, né, decorando essa escala e usando ela de forma livre, não é uma concepção, uma abordagem, uma forma de entender melhor para se começar. Eu quero dizer isso também, essa afirmação que eu estou fazendo é pensando um pouco no meu percurso como estudante de música e de guitarra. Então, ó, se a gente pegar aqui Lá menor. Então, eu não estou dizendo que é ruim a pentatônica menor, não estou dizendo que escala menor é ruim, escala maior é ruim. Muito pelo contrário. Tudo isso você tem que saber, você tem que dominar e ter debaixo do dedo 100%. Vamos pensar a escala menor, escala de Lá menor. E, sei lá, vamos pensar a gente tem... A gente sabe fazer a escala menor, a gente vai tocar a escala livremente, né? É isso que eu estou querendo dizer. A gente começou muito tempo tendo essa concepção, aprendendo essas coisas que são o material, o fundamento para tudo. Os modos gregos, a escala menor e a maior, a escala pentatônica e menor, para citar, vamos dizer assim, as principais, né, que a gente vai aplicar quase na totalidade das músicas, se for no repertório rock, blues, jazz. Jazz mais variado, né, MPB também, mais variado o conjunto de escalas que a gente tem que conhecer. Mas a base para todos esses estilos, você tem que saber modos gregos, escala menor e maior, pentatônica menor, pentatônica maior. Então, esse exemplo que eu dei prático aqui, a gente está num Lá menor, Dó, Sol. Aqui, a gente está tocando uma progressão dentro da tonalidade menor, de Lá menor. E aí o exemplo que eu dei aqui foi que a gente aprende a escala de Lá menor e começa pensando na concepção que uma boa estratégia para você começar a estudar os solos, começar a praticar, é tocar livremente essa escala. Então é isso que eu me refiro quando eu digo que a gente começa a praticar improvisação, estudar improvisação de uma forma ruim, uma forma pior do que uma outra forma que seria melhor. Beleza, jovem. Se a gente pegasse uma outra perspectiva diferente dessa, que é a que eu vou mostrar para vocês agora, a gente ia começar a desenvolver um sentido melódico, a criação de frases, consequentemente estimular o ouvido para os intervalos que estão dentro dessas escalas de forma muito mais eficaz e nisso desenvolver musicalmente. Quando eu digo desenvolver musicalmente, é criar solos mais melódicos, com uma sonoridade mais interessante, encontrar aquelas frases que a gente escuta dos guitarristas, dos músicos que são referências para nós, de forma muito mais rápida. Então, sem mais delongas, a gente tem essa concepção, tocar a escala livremente, solta, que é uma forma pior. E qual que seria uma forma melhor? Vamos pegar esse exemplo. Lá menor, a gente tem uma progressão. Essa progressão tem dois compassos. Um compasso de Lá menor, de 4x4, Dó, Sol maior. E aqui é uma tonalidade menor. Agora imagine se você
aprendeu as escalas e logo de início você começasse a usar essas escalas pensando desta maneira. Se a gente tem uma progressão Lá menor, Dó, Sol, eu vou usar só a escala de Lá menor. Só uma observação, um parêntese. Beleza, jovem. Essa escala de Lá menor seria o modo eólio, né? Porque depois nós vamos explorar os outros modos. E então a gente chama de escala menor natural, mas dentro do sistema dos modos é o modo eólio. O primeiro fundamento que baseia mesmo isso que eu estou querendo dizer de estudar de forma melhor é você saber a escala, mas saber se orientar pelos arpejos. As notas do arpejo de cada acorde a gente pode chamar de notas-alvo. Então, se a gente tem um Lá menor, a gente tem 3 notas. Então, vamos ter em mente essa progressão. Então, qual que é a ideia? O primeiro conceito que eu vou passar aqui. Você pode pensar que a escala é um conjunto de notas que você toca livremente. Agora, você pode pensar que você sempre vai usar uma escala, mas você sempre está tocando em cima de uma harmonia, queira você ou não, você está criando uma melodia que é baseada numa harmonia que está sendo tocada. Seja qualquer outro instrumento da música, toda música tem uma harmonia. Então, queira você ou não, se você tocar livremente a escala de Lá menor, parar numa nota ou outra de forma aleatória, você vai criar um efeito que vem da relação dessa nota que você está tocando, enfatizando, com o acorde do momento. Isso não é uma questão de um acidente que acontece, de uma coisa inesperada. É um fato, assim, né? Queira você ou não, porque você está tocando e tem uma base sendo feita por algum outro instrumento, uma harmonia sendo tocada. Então, primeiro conceito, se a gente pensar que agora a gente não tem um conjunto de notas que a gente toca livremente, mas a gente tem as notas do arpejo, daquele acorde que está tocando no momento, e isso num ritmo, um 4x4, por exemplo, aqui, né? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Você sabe que a escala ela é menor. Agora você não vai mais escolher e enfatizar notas de forma aleatória. Você vai ter em mãos, debaixo do dedo, o arpejo do acorde do momento e você vai tocar pensando nessa, acompanhando na sua cabeça essa progressão. Lá menor, Dó, Sol, dentro do ritmo. Um compasso de Lá menor e no segundo compasso 2 tempos de Dó, 2 tempos de Sol. Então, arpejo de Lá menor, braço inteiro também.
tocando aqui o arpejo de tríades, né? Que a progressão que eu fiz foi em tríades, né? O que eu fiz aqui em tocar esses arpejos foi para demonstrar que agora você vai pensar na escala menor, mas você vai pensar em duas outras coisas: na progressão que está correndo, em qual acorde está e quais são as notas do arpejo de cada um. E aí vem outro aspecto dessa concepção. E a escala? E as outras notas da escala que não são parte desse acorde que está sendo tocado no momento? Eu não posso tocar o que elas são, né? Bom, uma forma de pensar é que elas se tornam notas de passagem. O que configuraria notas de passagem? Uma nota de passagem. A nota de passagem, como o nome sugere, é uma nota pela qual você vai passar. Muito do que a gente causa de efeito melódico tem a ver com a duração das notas. Por exemplo, onde termina uma frase. A gente sente que terminou naquela nota que foi alongada, que criou uma respiração, que criou uma pausa, né? Então, as outras notas que não são do arpejo, do acorde que está sendo tocado no momento, que são todas as outras notas da escala, no caso, escala menor, você pode tocar, mas como nota de passagem, ou seja, você não vai parar nessa nota, você não vai fazer uma nota longa dela. Então, no Lá menor, fazer Lá menor com sétima, fazer a tríade de Lá menor. Tá, eu estou pensando no arpejo, mas eu posso tocar as outras notas da escala. Essa não tem, essa não tem. Agora eu não vou parar nelas. E aí que está a questão. Quando você toca a escala de forma livre, solta, e você para aleatoriamente numa nota ou outra, você vai, dependendo da nota que você parar, ou encaixar com o acorde do momento, com a harmonia, ou você vai destoar totalmente. E aí nessas duas situações, ou vai ter dado certo, ficado bonito, ou vai ficar uma coisa estranha, ruim, feia, entendeu? Essa que é a questão. Então, por isso que é isso que justifica o título desse vídeo. Estudar a forma como a gente começa a estudar a improvisação e os solos é uma forma ruim de se começar, uma forma ruim de se começar a pensar essa prática. Então, se a gente tem um arpejo, e tem um Lá menor aqui, nesse compasso de Lá menor, eu posso tocar outras escalas e parar numa nota que é do arpejo de Lá menor e vai dar certo. Se eu parar em outra, você pode dar um outro sentido para o acorde, né? Você vai enfatizar uma nona e tal. A grande questão é quando você faz isso de forma consciente. Agora, tem nota, que na verdade no caso é uma que destoa muito, que é a sexta menor. Se eu estou aqui, eu paro nessa aqui, não vai encaixar. Então, se você for colocar outra nota que não for do acorde, você vai estar dando um sentido harmônico também, mas isso tem que ser estudado de uma forma consciente. Essa é a grande questão. Agora vamos só parar em notas do arpejo. E agora, as outras notas da escala, a gente toca ela. Agora a gente vai tocar ela pensando nelas como notas de passagem. Tocar a nota fora do arpejo. Ó, essa nota eu passei por ela, mas eu parei nela? Não, ela é uma nota de passagem.
É diferente de tocar. E aí você para, qualquer uma. Vou escolher uma e para. E às vezes tá aqui. Tá num Lá menor. Essa concepção que eu digo que é melhor é aprender as escalas, que isso é a base de tudo. Mas você vai de cara já começar a usar as escalas tendo consciência e tendo feito o trabalho de manual, de você ter o mapeamento de onde estão essas escalas, tendo a consciência harmônica dos acordes. Então você precisa dos arpejos, né? E assim você vai tocar a escala. Essa é a diferença, né? Porque todas as notas desses acordes, Lá menor, Dó maior, Sol, são notas da escala de Lá menor. Então, a única diferença é que eu estou acompanhando a harmonia e ritmicamente eu estou junto com essa harmonia e, através de notas que são de passagem e notas que são de repouso, vamos dizer assim, eu estou dialogando com essa harmonia, eu estou escolhendo notas que estão nessa harmonia, nesses acordes, ou notas que relacionam com ela de uma forma que vai ter um efeito o qual eu conheço, no sentido harmônico. Mas na prática eu estou usando só a escala de Lá menor. Esse que é o pulo do gato. Então vou tocar uma vez aqui essa progressão e vou improvisar sem base nenhuma, sem acorde tocando no fundo, e tenta perceber que você escuta essa mudança de acordes quando você toca com essa perspectiva.